Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos iniciar uma playlist nova, vamos falar de cinemática escalar. Esse primeiro vídeo vai ser só sobre os conceitos iniciais dessa matéria. Então, pega papel e caneta, se inscreve aqui no canal e vai anotando tudo que eu vou falando com vocês, pois é muito importante a compreensão de todos esses conceitos que eu vou apresentar para vocês. E o primeiro deles é o ponto material. Ponto material, gente, é todo o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias envolvidas. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Quer dizer que não me importa o tamanho do objeto que eu estou estudando. Por exemplo, um caminhão numa rodovia. O caminhão é um ponto material, porque o tamanho dele, no decorrer de toda uma rodovia de não sei quantos quilômetros, é desprezível. Então, olha só aqui os exemplos. A Terra movendo-se em torno do Sol. Olha a distância que a Terra se move em torno do Sol. Então, é desprezível o tamanho da Terra em relação ao Sol. Um caminhão que viaja entre duas cidades distantes, ou seja, o tamanho do caminhão não me importa. Uma bolsa que se move ao longo de um rio. Olha como o rio é grande, né? Então, também não me importa o tamanho da bolsa. Então, para mim, a Terra, o caminhão e a bolsa são pontos materiais, porque não me importa as dimensões, o tamanho deles para estudar o movimento. Um segundo conceito muito importante são os corpos extensos. Esse já é diferente do ponto material. Porque o corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões são comparáveis às escalas envolvidas. Ou seja, importa para mim qual é o tamanho do corpo. Importa para mim qual é o tamanho daquele objeto. Por exemplo, a Terra em relação à Lua. Pequena distância. Então, a Terra, nesse caso, é um corpo extenso. Lá no primeiro exemplo não era, porque a distância era muito grande. Nesse caso, não é. Olha o que eu falei, o movimento de um caminhão saindo de uma garagem. Antes, o caminhão era desprezível, era um ponto material, não importava as suas dimensões. Nesse caso, já importa. Uma pessoa entrando em uma bolsa. Olha só, nesse caso, importa sim o tamanho. Então, a pessoa é um corpo extenso. Entenderam bem a diferença de ponto material e corpo extenso? Ponto material, as dimensões são importantes. Corpo extenso, as dimensões são desprezíveis. Beleza, vamos dar continuidade com mais alguns conceitos importantes. Referencial. O referencial, gente, é o sistema de referência adotado. A partir dele, são medidas as distâncias, larguras, profundidades e etc. O referencial é a posição do espaço ocupado pelo observador. Mais para frente, um outro conceito, vocês vão entender bem o que é esse ponto referencial. Porque é a partir dele que eu vou conseguir determinar se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso. É a partir desse referencial que eu vou conseguir medir distâncias entre dois pontos. É tudo a partir do referencial. O próprio nome diz, referencial, uma referência para que eu possa estudar tanto o movimento quanto as medidas de distância, largura, profundidade, entre outras. Ok? Olha só um exemplo. Mede-se o raio da Terra a partir do seu núcleo. Se eu vou medir o raio da Terra a partir do núcleo, quem é o meu referencial? É a Terra? Não. O meu referencial é o núcleo, porque é a partir dele, é a partir desse referencial que eu vou medir o raio da Terra. Por exemplo, eu tenho duas cidades, A
e B. E eu meço a partir da cidade A até a cidade B 12 quilômetros. Qual que é o referencial? O referencial é a cidade A, porque é dela que eu estou medindo para saber que até a B tem 12 quilômetros. Então, a cidade A, para me determinar a distância, é que foi o referencial adotado. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o núcleo da Terra foi o referencial adotado para determinar o raio dela. Beleza? Beleza. Vamos ver outro conceito importantíssimo. Posição. Gente, posição é o espaço ocupado por um corpo e é determinado pela distância medida em relação a algum referencial. Beleza? Beleza. Vamos ver mais alguns conceitos. Já vai anotando tudo isso aqui ou tira um print da tela, guarda com vocês, porque esses conceitos vão acompanhar vocês. Então, anota tudo isso aí. Vou apagar e vamos dar continuidade. Bom, já tenho aqui o outro conceito para vocês, que é o conceito de repouso. Muito bem. Sempre que um corpo mantiver sua posição constante em relação a algum referencial, diremos que esse corpo encontra-se parado em relação a ele, ou seja, esse corpo está em repouso. Em outras palavras, se a distância entre dois corpos não tiver variação, né, se não aumentar ou nem diminuir a distância entre esses dois corpos, o meu objeto vai estar em repouso em relação ao meu referencial. Por exemplo, estou andando de skate, né? Estou paradinho em cima do skate, o skate está andando, né? Pô, normalmente a gente pensa, né? Se o skate está andando, obviamente eu estou em movimento. Ah, eu realmente posso estar em movimento, mas só se for em relação ao chão. Por quê? Porque a minha distância entre um ponto lá do chão e o outro vai variando no decorrer do tempo. Essa distância vai aumentando, não é verdade? É verdade. Mas em relação ao skate, a mesma pessoa, só que em relação ao skate, eu estou em repouso. Por quê? Apesar do skate estar andando, a minha distância em relação ao skate, o skate como referencial, não está variando, não está nem aumentando e nem diminuindo. Então, nesse caso, eu estou em repouso. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Em um ônibus em movimento, estamos em repouso em relação aos assentos. Então, eu estou sentado dentro do ônibus. Por mais que o ônibus estivesse em movimento, eu vou estar em repouso em relação àquele assento. Por quê? Porque a distância entre eu e o assento não está variando no decorrer do tempo. Mas se eu esquecesse o assento, eu estou lá sentadinho bonitinho, e eu vejo uma placa lá fora do ônibus. Em relação àquela placa, eu estou em movimento. Por quê? Porque a distância entre eu e a placa vai aumentando no decorrer do tempo. Então, eu já trouxe para vocês automaticamente o outro conceito, que é o de movimento, que é quando a posição de um corpo muda em relação a um dado referencial. Então, nesse caso, diremos que esse corpo encontra-se em movimento em relação a esse referencial. E da mesma forma, eu trouxe o exemplo. Em um ônibus em movimento, como estamos à mesma velocidade que o ônibus, estamos em movimento em relação ao chão. Por quê? A distância, né, ela vai variando no decorrer do tempo. Por isso que não podemos dizer, é muita pegadinha isso aí, em vestibular. Concursos e provas cai muito. Não existe repouso absoluto. Nenhum corpo está em repouso absoluto. Por quê, professor? Porque ele pode estar em repouso em relação a uma coisa, mas pode estar em movimento em relação a outra. Ele pode estar em repouso por um dado referencial, mas em movimento para outro referencial. Então, um corpo nunca vai
estar em repouso absoluto. Não existe repouso absoluto. Beleza? Beleza. Outro conceito é a trajetória. É a sucessão das posições ocupadas pelo corpo em relação a um dado referencial. Vamos fazer um desenhozinho para exemplificar bem essa trajetória? Vamos imaginar que desse ponto A aqui parte um carro. Aí ele vem, faz aqui, parou aqui, nesse ponto B. Aí nesse ponto B, ele foi lá, tomou um café, depois entrou no carro e continuou seguindo. E chegou nesse ponto C. Nesse ponto C, ele teve uma vontade lá de ir no banheiro, né? O café desceu rápido demais. Depois entrou no carro e chegou até o ponto D, que era a sua casa. Ignore o desenho, tá? Que era a sua casa. Então, o móvel chegou até a sua casa. A trajetória é justamente cada ponto, cada pedaço, cada caminho que ele fez, passando por B, fazendo cada curva, passando por C, fazendo cada curva até chegar no D. Essa é a trajetória, é a sucessão de cada posição que esse móvel, que esse corpo, a gente usa muito a palavra móvel, tá? Cada ponto, cada espacinho que esse móvel ocupou até chegar aonde ele queria. Isso que é a trajetória, beleza? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Pegadas deixadas na areia, não é? Cada passinho que eu fui andando, essa foi a minha trajetória. Rastro dos pneus de um carro, essa foi a minha trajetória, que foi por onde o pneu do carro foi passando. Então, essas marcas na areia, esses rastros de pneus, são a minha trajetória. E essa trajetória é só no chão? Não, existe trajetória também no ar. Vamos imaginar um avião. Olha só que bacana. Vou desenhar aqui, muito mal desenhado, não se preocupem, tá? Vamos imaginar aqui um avião. Um avião lá bonito da Gol. Ele está com uma velocidade, vocês vão aprender daqui a pouco o que é uma velocidade, indo para a direita. Muito rápido. Né? Maneiro, lá tá voando raso, né? Como diz. Tá. Num determinado momento, esse avião vai soltar uma bomba. É um avião desses terroristas aí. Ele vai soltar uma bomba. Eu pergunto para vocês, qual vai ser a trajetória dessa bomba? Para vocês entenderem bem, eu quero recorrer ao imaginário de vocês. Lembra quando vocês estão sentados no carro? O pai de vocês está indo lá dirigindo assim, uma velocidade bem bacana, parará, pereré, piriri, pororó, pururu. Beleza. De repente, ele dá uma freada bem brusca. O corpo de vocês não vai para frente? Sim, é uma lei de Newton, que a gente vai aprender lá na frente. Que um corpo em movimento, ele vai permanecer em movimento. Então, concorda comigo que, inicialmente, essa bomba vai estar a uma mesma velocidade que o avião? Sim. Concordam comigo que, como a bomba não tem um motor, não tem um nada para manter constante aquela velocidade que ela estava por causa do avião, então essa velocidade vai diminuir? Sim. Então, qual vai ser a trajetória dessa bomba? É bem óbvio, né? Ela vai começar bem bonita aqui, mantendo sua velocidade, a velocidade vai diminuindo, até cair no seu alvo. Por isso, gente, que quando se lança, vou nem dizer bomba, né? Joga alguma coisa, um paraquedista ou algum suprimento alimentar, alguma coisa assim de um avião em movimento. Por isso que eles soltam antes da posição. É feito esse cálculo, tem como se calcular em que distância que ele vai parar.
Isso se chama queda livre. Nós vamos aprender também um pouco mais distante, um pouquinho mais à frente, né? Então, ele vai cair mais à frente, tá? Por quê? Ele mantém a velocidade constante por causa do avião. Aí depois ele vai perdendo a velocidade, perdendo e aumentando a sua queda. Por isso que tem essa fórmula parabólica, né? Essa curva assim para a direita, beleza? Então, isso que é trajetória. Outro conceito é o deslocamento. Gente, deslocamento é a diferença entre a posição inicial e final de um corpo em relação a algum referencial. Temos que atentar no seguinte: em movimentos cíclicos ou em trajetórias fechadas, cíclicos, trajetória fechada, né? Começa num ponto, faz uma volta e para no mesmo ponto. Nesse caso, o deslocamento é zero, ele é nulo, beleza? Beleza. Então, deslocamento. Deslocamento, gente, a gente representa como ΔS. É o meu deslocamento, tá? A gente representa como ΔS. E como diz, ó, é a posição final menos a posição inicial. Vamos supor que aqui nesse ponto A aqui seja o quilômetro 120 de uma rodovia qualquer lá. Quilômetro 120 de uma rodovia qualquer. E a casa desse rapaz aqui da trajetória, ela fica no quilômetro 720. A gente vê muito isso em autoestrada, né? Quilômetro 70, quilômetro 80, quilômetro não sei quanto. Não é quilômetros por hora, não é aquela placa de regulamentação de velocidade, não. É a posição que você está na estrada. Por exemplo, eu estou na Lucilmeira no quilômetro 80, ou seja, do início da Lucilmeira até onde eu estou, tem 80 quilômetros. Ah, eu estou no quilômetro 780 da Lucilmeira. Nem existe, eu acho, mas um exemplo, né? Quer dizer o quê? Que desde o início da Lucilmeira até onde eu estou, são 720 quilômetros. Beleza? Beleza. Qual é o deslocamento? Ou seja, qual foi o tamanho do espaço percorrido pelo meu móvel, percorrido lá pelo Zezinho, que saiu do ponto A e foi parar lá no ponto D? Muito bem. Bem fácil, né, professor? Vai ser a distância final, ou seja, aonde ele chegou, que no caso é 720, menos da onde ele partiu, que foi o referencial, que nesse caso é o ponto A, que é 120. Fazendo essa subtração, né, 720 menos 120, vai dar 600 quilômetros. Então, um móvel partindo do ponto A, partindo do referencial A, até chegar no D, teve um deslocamento, ele percorreu 600 quilômetros. Bem simples deslocamento, né? Bem facinho, maneiro, muito bem. E nós temos que atentar ao seguinte: o deslocamento no sistema internacional de medidas, ele é em metros, tá? Professor, precisa converter sempre para metros? Não, só se o problema pedir. E mais na frente, num outro vídeo, eu vou mostrar uma situação que você precisa converter. Vai ser lá no vídeo de velocidade. Você vai precisar converter caso ele te dê uma informação em uma unidade de medida e outra informação em outra. Aí vai precisar. Mas do contrário, deixa do jeito que tá perfeito. Beleza? Beleza. É só ler com atenção o enunciado. Se ele pedir, faz. Se ele não pedir, não faz. Beleza? Beleza. Gente, o espaço percorrido é a soma dos módulos de todas as distâncias percorridas durante um movimento. Tá? É só isso. Tá? Vamos supor que se de A até B ele percorreu 20 quilômetros. De B até C ele percorreu 480 quilômetros. E de C até D ele percorreu
100 quilômetros. 20 mais 480, 500. 500 mais 100, 600. O espaço percorrido, a soma de todos os pedacinhos ali, foi de 600 quilômetros. Então, isso é o espaço percorrido, a soma dos módulos de todas as distâncias percorridas durante o movimento. Por que eu digo módulos? Porque, mesmo que seja negativo, tá? Mesmo que o espaço, muito difícil, mas mesmo que o espaço seja negativo, porque é uma questão de interpretação, eu vou somar e não subtrair. Eu vou ignorar um sinal de menos. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!